Boa noite, vamos seguir aqui no livro História da Igreja. O ponto que vamos começar é os valdenses e os albigenses. A origem dos assim chamados sectários ocidentais sob o nome dos valdenses é assunto de muita controvérsia. Uma classe de escritores favoráveis ao catolicismo, visando envolvê-los na acusação comum de maniqueísmo, se esforçaram em provar que suas opiniões eram de origem oriental ou pauliciana, enquanto que os escritores opositores ao catolicismo afirmam que eles eram livres do erro maniqueísta e que foram os herdeiros e mantenedores, sendo algo passado de pai para filho, de um cristianismo puro e bíblico, desde os tempos de Constantino, se não desde os dias dos apóstolos. Mas como atualmente não é tanto nosso objetivo traçar a história desse povo cristão antigo, simples e devoto, mas sim trazer à tona mais uma característica do papado sob a direção de Inocêncio, em sua mais plenamente expressa blasfêmia e crueldade, satisfaremos o leitor apenas quanto a quem eram essas pessoas e quanto à cena de extermínio. Os termos, diz o doutor Gilles, Valdós em francês, Valenses em latim, Valdise em italiano e valdenses na história eclesiástica. Só um momento aí que parece que está indo. Valdenses na história eclesiástica inglesa. Significava mais ou menos a ideia de homens dos vales. Sua voz está falhando aí, Dal. Falhando minha voz? Várias vezes. Ó, Jefferson, você pode seguir aqui a leitura, porque tem alguma coisa que está entrando aqui no celular, não sei o que é, toda hora está me interrompendo. Certo. Os termos. Vamos. E como os vales de Piemonte tiveram a honra de produzir um grupo de pessoas que tinham permanecido verdadeiras
a fé introduzida pelos primeiros missionários que pregaram o cristianismo naquelas regiões. Esses sinônimos foram adotados como um nome definitivo de uma comunidade religiosa, fiel ao credo primitivo e livre das corrupções da Igreja de Roma. Fecha parênteses. Os albigenses, embora foram essencialmente idênticos aos valdenses em matéria de fé, eram assim chamados porque a maior parte da Galia Narbonense, onde habitavam, era chamada de Albigésio, ou de Albi, uma vila em Languedoc. Os Alpes separavam as duas comunidades. Deus encontrou um refúgio para os valdenses, nos vales do lado ocidental daquela grande cordilheira, onde foram preservados e fortificados por muitos séculos. Pedro Valdo. Por uma semelhança de nomes, Pedro Valdo, o reformador de Lyon, tem sido frequentemente mencionado como fundador da seita valdense. Pensamos ser este um erro, embora um erro facilmente cometido, e em um que os romanistas avidamente aumentaram como um argumento contra a antiguidade dos valdenses, e que, portanto, foi adotado pela maioria dos registros históricos gerais. Mas o senhor Eliot, em seu livro Horae Apocalipticae, e aqueles mencionados na nota acima, seção anterior, examinaram a questão com grande paciência e pesquisa, e cremos claramente estabeleceram uma conclusão sobre a ortodoxia. Tem aqui uma nota, né? Na primeira edição deste livro, ocorre a seguinte frase, entre parênteses, parece também ser muito certo que os albigenses das províncias do sul da França devem sua origem aos paulicianos. Fecha parênteses. A maioria dos registros históricos gerais dão uma impressão, mas após consultar os registros históricos específicos e pesquisas trabalhosas de Peter Alix, aí tem várias referências, e outros, estamos plenamente persuadidos da maior antiguidade dos albigenses, da pureza de sua fé e da sua localização alpina, de que existem como um povo cristão distinto muito antes dos paulicianos, ou até mesmo do papado. Obrigado. Estabeleceram uma conclusão sobre a ortodoxia e antiguidade dos homens dos vales. Ao mesmo tempo, Pedro Valdo é digno de todo elogio por seus serviços abnegados pela causa da verdade e contra o erro. Sua piedade, zelo e coragem foram muito notáveis em um período em que a hierarquia papal começava a perseguir todos aqueles que questionavam sua autoridade e
infalibilidade. Ele foi, sem dúvida, levantado por Deus justamente naquela época para dar maior distinção ao testemunho dos camponeses alpinos. A simplicidade da adoração deles e a cena de sua tranquilidade parece não ter excitado a inveja de seus vizinhos ou a suspeita da Igreja Católica até a época em que Pedro Valdo entrou em cena. Aconteceu sob a mão de Deus da seguinte maneira. Por volta do ano de 1160, as práticas de idolatria que acompanhavam a doutrina da transubstanciação impressionaram Pedro profundamente com o senso alarmante da iniquidade daquela época e das perigosas corrupções do papado. Isso levou à verdadeira conversão de sua alma a Deus. Desde aquele momento, ele passou a se dedicar a servir a Deus e a sua glória. Ele abandonou suas ocupações mercantis e distribuiu suas riquezas aos pobres, em imitação aos primeiros discípulos. Muitos se reuniram em torno dele, e ele sentiu a necessidade de instrução nas coisas de Deus. Perguntou-se, então, onde a encontraria. Ele ficou profundamente desejoso de compreender os evangelhos que estavam acostumados a ouvir na igreja. Ele, então, empregou 2 eclesiásticos para traduzi-los para a sua língua nativa, assim como outros livros das Escrituras e algumas passagens dos pais apostólicos. Essa foi a maior obra de Valdo, pela qual ele merece os melhores agradecimentos da posteridade. As Escrituras, naquela época, eram uma grande medida um livro selado na cristandade, estando disponíveis somente em latim. Os seguidores de Valdo, estando assim providos com cópias das Escrituras em sua própria língua, eram capazes de explicar às pessoas que eles não estavam promovendo doutrinas próprias, mas uma fé pura conforme realmente existia na Bíblia. Seguindo o exemplo dos 70, ele enviou seus discípulos, 2 a 2, às aldeias vizinhas para pregar o Evangelho. Isso despertou os trovões do Vaticano. Enquanto Valdo e seus amigos se limitavam a protestar contra as inovações, a hierarquia não os molestavam seriamente. Mas assim que eles empregaram o temido motor, as escrituras na língua popular, eles foram imediatamente amaldiçoados e excomungados. Até esse momento, os valdenses não contemplavam qualquer os valdenses não contemplavam qualquer secessão da igreja, mas apenas sua reforma. Leia logo essa nota aqui. Veja no dicionário de Marsden o artigo sobre os albigenses. Veja também Milner, volume 3, página 92, e Serene of Aldenenses, de Balbert, introdução. Continuando aqui. Eles persistiram em pregar o glorioso evangelho da graça de Deus aos pecadores perdidos.
E então o interdito foi emitido contra eles pelo arcebispo de Lyon. Valdo respondeu resolutamente: devemos obedecer a Deus e não ao homem. Fecha parênteses. A partir de então, os homens pobres de Lyon, como eram chamados, foram rotulados pelo clero com descrédito e desprezo como hereges. Por 3 anos após essa primeira condenação, que ocorreu em 1172, Valdo conseguiu permanecer escondido na cidade de Lyon ou nas cidades próximas. Mas o Papa Alexandre III fulminou suas ameaças e terrores tão efetivamente, não apenas contra Valdo, mas contra todos que ousassem manter a menor comunicação com o reformador que, por amor de seus amigos, Valdo fugiu de Lyon e tornou-se um andarilho pelo resto de sua vida. Após buscar abrigo em vários lugares, mas não encontrando descanso em nenhum lugar, ele passou, enquanto andava entre os alpinistas boêmios, os ancestrais de Rus e Jerônimo, para seu descanso eterno por volta do ano de 1179. Lembrando aos irmãos que tiver um pensamento ou algo que queiram estar colocando, podem interromper. A dispersão dos seguidores de Valdo. Quando Valdo fugiu, seus discípulos o seguiram. A dispersão aconteceu de modo similar à que surgiu por ocasião da perseguição de Estevão. Os efeitos também foram similares. O bendito evangelho acabou sendo ainda mais amplamente disseminado por toda a Europa. O maior poder deles era a posse das escrituras sagradas em sua própria língua. Eles liam os evangelhos, eles pregavam e oravam em língua popular. Muitos deles, sem dúvida, chegaram aos vales de Piemonte e às cidades de Languedoc. Uma nova tradução da Bíblia era, sem dúvida, uma rica adesão aos tesouros espirituais daquele interessante povo. A cena estava então pronta para o Papa Inocêncio III. As ameaças papais, tendo sido transmitidas por sua vigorosa mão, foram executadas com uma mente disposta e implacável. Ele que tinha humilhado os grandes reis da Alemanha, França e Inglaterra, e que tinha recebido submissão implícita de quase todas as partes da cristandade, ainda era renegado como o supremo chefe da igreja pelos valdenses, onde quer que fossem achados. Dificilmente um espírito como o de Inocêncio continuaria a suportar com calma essa resistência à sua vangloriada supremacia universal. Mas qual era o crime deles? Onde eles poderiam ser encontrados? E como eles deveriam ser tratados? 1. Eles tinham a mais alta reputação em todos os lugares, até mesmo por parte dos seus piores inimigos, por sua modéstia, simplicidade, honestidade, castidade e temperança. Em nenhum caso, diz,
uma alta autoridade que não era favorável aos que ele chamava de anti-sacerdotalistas, a moral e os costumes de Pedro Valdo e dos cristãos bíblicos alpinos podiam ser arranhados por seus mais amargos inimigos. O pecado mortal deles vinha do apelo que faziam as Escrituras, e somente as Escrituras em todos os assuntos de fé e de adoração. Eles rejeitavam um vasto sistema de tradição e religião mantido pela Igreja de Roma. Tanto em vida como em doutrina, eles eram nobres testemunhas de Cristo e da simplicidade do Evangelho. Mas isso acabava se constituindo como um poderoso protesto contra a riqueza, o poder e as superstições da religião dominante. Eles rejeitavam os quase inumeráveis sacramentos de Roma e mantinham a posição de que havia só 2 deles no Novo Testamento: o batismo e a ceia do Senhor. Em geral, podemos dizer que eles anteciparam e defenderam as mesmas doutrinas que, após um lapso de 3 séculos, seriam promulgados pelos reformadores da Alemanha e da Inglaterra, e que constituem o credo dos protestantes na atualidade. Segundo, o progresso dos homens pobres de Lyon, após a perseguição deles, parece ter sido rápido e amplamente estendido. Dizem que eles se espalharam pelo sul da França, para Lombardia e Aragão. Em Lombardia e Provença, diz Robertson, os valdenses tinham mais escolas do que os católicos. Seus pregadores disputavam e ensinavam publicamente, enquanto o número e a importância dos patronos que os protegiam fizeram com que fosse perigoso interferir no trabalho deles. Na Alemanha, eles tinham 41 escolas Na Alemanha, eles tinham 41 escolas na diocese de Passau e eram numerosas nas dioceses de Metz e Toul, da Inglaterra ao sul da Itália, desde Helesponto até o Ebro. Suas opiniões eram amplamente difundidas. 3. Tal era o estado das coisas quando o Papa Inocente III subiu ao trono papal. Com pressentimentos ansiosos e um olho de águia, ele observava esse espírito de independência religiosa. Mas a questão era como ele poderia efetivamente esmagá-lo. Além disso, nessa época, como o leitor se lembrará, suas mãos estavam cheias. Ele estivera buscando destruir o equilíbrio de poder na Alemanha e na Itália. Contendia com os reis da França e da Inglaterra. Dirigia a marcha dos cruzados e derrubava por meio deles o Império Grego em Constantinopla. Mesmo assim, ele ficou observando e se determinou a punir cada dissidência dos dogmas da Igreja de Roma e cada exercício da faculdade de pensamento de seus súditos religiosos. Só voltando aqui, tem uma notinha. Aqui são referências. Havia altos rumores, por volta dessa época, de que os 2 principais focos
de desafeto em relação a Roma vinham dos vales de Piemonte e do sul da França. Os cristãos piemonteses floresceram na obscuridade, enquanto os albigenses se tornaram mais notórios, assim como mais perigosos, por causa da proteção que conseguiram nas ricas cidades de Languedoc. Raimundo VI, conde de Toulouse, não apenas favorecia aqueles que eram do credo valdense, considerando-os melhores súditos, como também os empregava em sua família, embora declaradamente fosse católico romano. O conde de Foix casou-se com uma valdense, e de suas irmãs, uma dizia ser valdense e a outra catarista ou puritana. A região de Albi. O nome de Languedoc foi dado a essas províncias remotas do reino por causa da linguagem rica, melodiosa e flexível que era tão comum ali. No que diz respeito ao refinamento, à riqueza e à liberdade, tanto política quanto religiosa, eles ultrapassavam todo o resto da França. A antiga civilização romana ainda prevalecia nos vales de Languedoc e Provença. Os chefes feudais, especialmente os condes de Toulouse e de Foix, embora tivessem o rei como um senhor supremo, possuíam e exercitavam autoridade soberana em seus próprios domínios. Pelo favor de Raimundo e pela indiferença dos outros chefes, essa bela região tinha avançado muito mais rapidamente em direção à civilização do que qualquer outra parte da Europa. Mas essa civilização, como observava Milma, era inteiramente dependente, ou até mesmo hostil à influência eclesiástica. A maldição do papado, como vimos muitas vezes, não é apenas ruinosa às almas dos homens, como também é destrutiva para todo o progresso nas artes da vida e na civilização em geral. Até mesmo a face de um país católico parece ter sido atingida por sua influência devastadora. As mentes teriam se mantido ignorantes, supersticiosas e escravizadas se o papado tivesse florescido ali. Mas, por um longo tempo, os habitantes de Languedoc tinham sido deixados sem serem molestados pela hierarquia de Roma. E, como consequência natural, suas cidades estavam cheias de uma comunidade pacífica, trabalhadora e rica. Mas, por outro lado, como era tão natural, na mesma proporção em que a palavra de Deus e as opiniões liberais prevaleciam, a Igreja de Roma e o clero afundavam em grande desonra. Nobres e cavaleiros não mais permitiam que seus filhos fossem educados pela Igreja, e nem mesmo os filhos de seus servos. Igualmente odiados pela nobreza. Então, levanta a mão, irmão.
Foi meu filho que apertou sem querer aqui. Daniel? Oi. Está perdoado. Vamos dar continuidade aqui. Igualmente odiados pela nobreza e pelo povo comum por sua conduta gananciosa e sem princípios, os padres não conseguiam oferecer resistência ao progresso das novas opiniões. Eles não mais temiam o alegado poder espiritual dos padres, e estes eram desprezados por sua sensualidade. Eles se tornaram o canto e chacota dos trovadores. O abuso que faziam dos órfãos, a trapaça que faziam para com as viúvas, a desonestidade deles, a glutonaria e a embriaguez eram proverbiais e inegáveis. Tanto eram eles conscientes de sua rejeição, diz Robertson, que chegavam a esconder sua tonsura, puxando o cabelo da nuca por cima dela. O mais simples mendigo, ao ouvir sobre alguma ação escandalosa, tinha o hábito de dizer, abre parênteses, prefiro ser padre do que ser culpado de tal ato, fecha parênteses. Tão numerosos eram os que se apartavam de Roma, que constituíam a maior parte da população. Os judeus também eram numerosos e ricos, e, é claro, havia também um bom número de indivíduos que não era propriamente de nenhuma seita e que povoavam as cidades florescentes de Languedoc. Mas nos referimos a todos eles, de agora em diante, sob o nome comum de albigenses. Inocêncio e a perseguição albigense. Tal era o estado das coisas naquela região ensolarada, pacífica e próspera, quando a nuvem escura de trovões apareceu no horizonte. Inocêncio ouviu com consternação sobre o progresso das novas opiniões e resolveu esmagá-las. Com esse objetivo em vista, ele primeiramente dirigiu uma carta aos clérigos e príncipes do sul da França, exortando-os a tomarem medidas vigorosas para a sua supressão da heresia. Todos os hereges deveriam ser anatemizados e banidos. Mas, para Raimundo e outros, tal requisição tão impiedosa parecia tão arbitrária que recebeu pouca atenção. Fomos criados com essas pessoas, respondeu Raimundo. Temos relações entre eles, sabendo que a vida deles é honesta. Como perseguiremos aqueles a quem respeitamos como os mais pacíficos e leais de nosso povo? Fecha parênteses. Era óbvio que em tal sacrifício da população estavam envolvidos os interesses e as receitas dos príncipes, o que equivaleria a um processo de extermínio. Mas a esse terrível processo, o alegado Supremo Pastor do Rebanho de Cristão não hesitou em recorrer, por mais que os soberanos seculares se opusessem. Os albigenses foram excomungados e colocados sob anátema, o que se entendia também a todos aqueles que os abrigassem, negociassem com eles ou se unissem a eles em relações sociais. Mas o desobediente Raimundo
ainda mostrava a favor para com seus súditos hereges. E o Papa, enraivecido, consequentemente enviou em seguida 2 legados, Renerius e Guido, para investigarem as causas da falha, armados com total autoridade de extirpar os hereges. Muitas dessas pessoas inofensivas foram presas, condenadas e queimadas na fogueira. Mesmo assim, Raimundo permaneceu inativo, e a heresia crescia e ganhava força. O que deveria ser feito? Novos poderes foram exigidos, agentes mais severos foram requeridos. Raimundo, um soberano independente, conhecendo o caráter irrepreensível de seus súditos perseguidos, recusou-se a executar as demandas de Roma. São Bernardo, antigo defensor do papado, estava morto, mas o Papa voltou-se para seus descendentes espirituais. Pedro de Castelnau, o monge cisterciense, foi enviado a Raimundo como um legado apostólico no ano de 1207, para exigir que exterminasse seus súditos hereges com fogo e espada. Mas o tolerante príncipe, que parece ter sido um homem muito mundano e apaixonado, sem força de caráter para ser herege ou fanático, não pôde ser despertado a obedecer ao mandato papal. 2 vezes ele recusou, e 2 vezes ele foi excomungado, e seus domínios submetidos a um solene interdito. Inocêncio sanciou o que seu legado tinha feito e escreveu uma carta a Raimundo com a linguagem de arrogância e insolência sem igual. Homem pestilente, tirano impiedoso, cruel e desagradável, que orgulho tomou seu coração, e que loucura a tua recusa e a paz com seus vizinhos a enfrentar as leis divinas ao proteger os inimigos da fé? Se você não teme as chamas eternas, não deveria pelo menos temer os castigos temporais que merecem por tantos crimes? Pois verdadeiramente a Igreja não pode ter paz com o capitão dos piratas e ladrões, o patrono dos hereges, o desprezador das coisas sagradas, o amigo dos judeus e dos agiotas, o inimigo dos clérigos e um perseguidor de Jesus Cristo e de sua Igreja. O braço do Senhor ainda estará estendido contra ti, até que seja esmagado até o pó. Verdadeiramente, ele te fará sentir quão difícil te será retirar-te da ira que invocaste sobre a tua própria cabeça. Fecha parênteses. Esse é um exemplo da espécie de veemência do injurioso Papa nos tempos medievais. E por que motivo? Pode o leitor perguntar. Não por causa de imoralidade, por pior que fosse, mas porque o conde se recusava a ser o carrasco do Papa e derramar o sangue de seus próprios súditos pacíficos, trabalhadores e fiéis. Mas tal era o poder desses demônios encarnados do Papa,
que Raimundo acabou se submetendo, temeroso. Ele assinou um tratado muito relutamente pelo extermínio de todos os hereges em seus domínios. Ele foi vagaroso, no entanto, em prosseguir com a ordem de perseguição. O legado, percebendo isso, não pôde esconder sua raiva, rompendo na mais reprovadora linguagem contra o príncipe. Chamou-o de covarde, acusou-o de perjúrio e renovou a excomunhão em toda a sua plenitude. Será que precisamos nos perguntar se um príncipe feudal como Raimundo ficaria irritado em indignação colérica pela ousada imprudência do monge? Dizem que ele exclamou em um momento infeliz que faria Castenal responder por sua insolência com sua vida. Supõe-se que a ameaça tenha sido ouvida por seus súditos, que no dia seguinte, após um debate enfurecido, covardemente bateu no legado, matando-o. A disputa, como pôde ser observado, assumiu um aspecto semelhante ao que desenrolou pouco tempo antes entre Henrique II da Inglaterra e Thomas Becket. Irmãos, já são 9h04 agora, né? Creio que podemos dar continuidade amanhã. Tudo bem aí, irmãos? Amanhã a gente pegamos desse tópico, irmão. Raimundo, um bandido espiritual.